E aí, enriquecendo, vamos agora de República Populista. Populismo? É. Você lembra o que é o populismo? Aquele fenômeno político que acontece durante a Guerra Fria, que atinge a América Latina, Brasil, Argentina e México principalmente, em que você tem uma série de indivíduos altamente demagógicos, com aquela ideia de nacionalismo, industrialismo. Lembra não? Eita, pois é, mas é isso que a gente vai estudar agora. República Populista. Bora? Olha só, a República Populista, ela também será chamada de República Democrática, porque se dizia que havia uma democratização em relação ao governo Vargas, que terminou o Estado Novo lá em 45. Nesse aspecto, é verdade sim, mas cuidado porque os sindicatos ainda estavam proibidos ou eles eram condicionados ao Estado, os soldados, cabos, padres não podiam votar. Então, assim, é uma democracia, mas uma democracia um tanto vigiada. Se você comparar com o Estado Novo, é uma democracia. Se comparar com nosso momento, a nossa história agora atual, não é necessariamente não, tá? É uma quantidade muito grande de presidentes, mas quando a gente junta todas as provas e a gente estuda, a gente vê que apenas 2 presidentes caem. Então, se liga aqui, olha, segredo, viu? Todas as questões que nós temos são vinculadas basicamente a 2 presidentes desse período, Vargas e Juscelino Kubitschek. Então se liga aqui no Enriquecendo, porque lá vai. Estudar 2 presidentes, basicamente Vargas e JK. Lembrar, Vargas não é aquele do Estado Novo, é do governo democrático, quando pela primeira vez Vargas foi eleito pelo voto popular. O que é que você tem que saber do governo Vargas? Vargas, nesse momento, ele dá continuidade à política de industrialização de base. Vargas usa o poder do Estado brasileiro para criar 2 grandes estatais, a Petrobras e a Eletrobras. Ambas as empresas são construídas e estabelecidas a partir da nacionalização da propriedade de empresas estrangeiras. Tá? Vargas se utiliza do Estado para tirar patrimônio, tecnologia, capital de empresas privadas americanas e europeias que estavam no Brasil para montar a Petrobras e a Eletrobras dentro de um discurso nacionalista, como, por exemplo, a campanha do petróleo é nosso. A Petrobras já nasce grande e poderosa, controlando. Isso vai da exploração, refino e distribuição do combustível. Complementando ela, tinha a Eletrobras com toda a preocupação de produção de energia elétrica. Em ambos os casos, Vargas consolida essa industrialização de base, mantendo uma efetividade de investimento ligado à produção de energia. Só que uma série de crises econômicas, conflitos com as elites e os Estados Unidos, e o governo Vargas conclui-se com o suicídio do presidente. Um ato político em que o presidente da República se mata como uma forma de impedir até a existência de um golpe militar que estava se configurando em 1954. A crise política culmina com o suicídio, que foi um ato, sobretudo, político do presidente da República. Vargas, inclusive, dá um tiro no peito e não na cabeça, para preservar a ideia do rosto, para ser representado em todos os meios de comunicação possíveis. As pessoas então vão chorar a ideia do presidente que morreu para proteger o Brasil. Até no último momento, Vargas ele foi populista. Até no último momento, Vargas foi estratégico. Outra coisa importante é o governo de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais importantes da história do Brasil, junto com Fernando Henrique e junto com Getúlio Vargas. JK se constrói midiaticamente como a ideia de presidente jovem, presidente bonito, muito bem casado, arrojado, aquele cara que vai tirar o Brasil, né, da sua estagnação, 50 anos em 5, aquela ideia do desenvolvimentismo. Getúlio vai perder para Juscelino nessa questão midiática de reflexão sistemática, sempre sorrindo, fotografia, câmeras por todo lado. JK vai ser o presidente que se constitui midiaticamente. No governo de JK, nós temos a industrialização também, só que é uma industrialização de bens
de consumo, consolidando a classe média nesse momento. Dois objetos são muito significativos: a ideia do carro e do eletrodoméstico. É quando essa classe média brasileira, efetivamente consolidada, se sente poderosa, com a autoestima lá em cima, com o conceito de poder de compra. A ideia da classe média se fazer a partir de sua capacidade de comprar tanto o carro como os eletrodomésticos mudam a concepção de vida do brasileiro, de família do brasileiro. O cuidado que você tem que ter com a industrialização de bens de consumo aí é porque ela é feita com capital, tecnologia estrangeiras. Não é o governo brasileiro, é a iniciativa privada que é responsável por essa questão. Então, cuidado. No governo de Juscelino Kubitschek, você tem toda aquela ideia de criar a ideia da classe média associada à capacidade de consumo. Olha essa imagem, olha como ela é interessante. Vamos fazer uma análise sobre ela. Tá? No Enriquecendo, lembre que a gente tem toda a discussão da imagem como um documento histórico. Isso indo de uma propaganda a uma fotografia. Olha só a imagem. A ideia de uma geladeira, que era algo revolucionário, de modificação no cotidiano brasileiro, e essa geladeira está cheia. Observe que você tem de frutas a bebidas alcoólicas. A quantidade de alimento que está aí, é impossível essa família de 4 pessoas consumir. Então você tem a ideia de abundância, você tem a ideia de riqueza, de capacidade de compra associada à felicidade. Olha o rosto dessas pessoas. Percebem? E tem até um detalhe, que aqui só no Enriquecendo você vê. As cores das pessoas, das roupas das pessoas, se confundem com as cores dos próprios produtos que estão dentro da geladeira, criando uma harmonia estética nessa imagem. Perceba que é um casal branco, veja como a menina, a criança, ela está vestida, olhe como a mãe está vestida, olhe como o pai está vestido, olhe como o menino está vestido, olhe como você tem uma reprodução do comportamento a partir da ideia das cores e das vestimentas. Observe que é um casal branco, bem-sucedido, ela, uma dona de casa que está feliz e alegre com o presente que o maridão está trazendo. Veja que a análise que a gente pode fazer dessa imagem, ela pode ser uma análise política, econômica, social, comportamental, mas que constrói a harmonia perfeita da classe média brasileira com o consumo, com o produto e com aquilo de melhor que o governo de Juscelino Kubitschek poderia oferecer. São os anos dourados, os anos da perfeição. O Brasil é lindo, maravilhoso, é o país da bossa nova, que fala, que canta as belezas naturais, o cotidiano de lazer, o meu barco, a minha praia, aquela mulher linda que passa, os homens jogando bola. Então é uma harmonia dentro da praia, dentro de uma adoração dos corpos que é associado aí. Cuidado, o Brasil não é tão perfeito assim, tá? O governo de Juscelino estabelece esse plano de metas como elemento do desenvolvimentismo. Mais uma vez, mostrando o arrojo do presidente, a sua coragem. É aí que você tem, por exemplo, a construção da cidade de Brasília. Dentro da ideia de uma perfeição arquitetônica, de uma tecnologia, que o Brasil mostra ao mundo como ele é poderoso, rico, inovador, capaz de realizar qualquer coisa. Só ninguém contava com os custos de Brasília e as dívidas que isso acabaria acarretando ao Estado brasileiro. Só uma curiosidade, o Brasil rompe com o FMI no final do governo de Juscelino, exatamente porque os custos da construção de Brasília foram altíssimos. Brasília como a capital da esperança, Brasília como a cidade perfeita, Brasília como símbolo da renovação, do novo, uma nova capital, novos políticos, novas práticas, o Brasil, o país do futuro que se faz no Planalto Central. Será que isso funciona necessariamente dessa maneira? Essa política de Brasília associada a novos discursos são, na realidade, renovações do mesmo. Custo, corrupção, falta de estratégia. Brasília nasce e junto com Brasília nasce a primeira favela de lá. O que é que eu vou fazer com as pessoas que foram trabalhar em Brasília? Ninguém lembrou? Será milhares de trabalhadores que construíram a capital nacional? Quando a construção termina, surge a primeira favela. Falta de pensamento estratégico? Ou porque você não se importava com as pessoas que foram construir a cidade? Pense um pouco sobre essa questão, tá? De qualquer maneira, esse período também é um período da Bossa Nova. João Gilberto, por exemplo, Vinícius de Moraes, cantando as alegrias de ser a classe média, de morar perto da praia, Copacabana. É quando você cria o sonho dessa classe média ligada a um consumo perfeito do carro,
de eletrodomésticos. Mas também essa industrialização de bens de consumo no governo de JK veio a nos trazer a acentuação das desigualdades regionais. Centro-Sul, tudo. Norte e Nordeste, quase nada. É por isso que o presidente cria, inclusive, a SUDENE. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste foi uma tentativa de diminuir a acentuação dessas desigualdades sociais. Tá? O governo de Juscelino, esse período dos anos 50 para 60, é um período que a propaganda foi muito utilizada para convencer as pessoas a consumir. Só que não é só isso. Perceba as propagandas desse período muito vinculadas à construção do gênero, ao estabelecimento de um elemento que é a rainha do lar. É a mulher doméstica. É a mulher que está dentro de casa. É a mulher que continua com as mesmas obrigações, lavar, passar, cozinhar. Só que agora ela tem que estar linda, perfeita e maravilhosa. A rainha do lar é um conceito muito significativo e interessante sobre isso, porque não é a mulher comum, não é a mulher dos tempos antigos, é uma mulher nova, é uma mulher renovada, mantém as mesmas funções, a sua mesma condição do lar, mas associada agora a uma série de eletrodomésticos que a tornam a rainha do lar. O lugar da mulher, inclusive construído espacialmente dentro das casas, é a sala, é a cozinha, é o quarto. É lavar, é passar, é cozinhar. Só que agora, dentro de um elemento associado à propaganda. Olha que interessante essa propaganda das panelas Rochedo. Tá? Primeiro, a ideia é que a panela ela é duradoura, é resistente, é rochedo, é rocha, ela é eterna. Olhe o perfil da mulher. Percebe que é uma mulher branca, afilada, dentro dos padrões norte-americanos, construídos a partir da ideia da Barbie. Da Barbie. Você nunca parou para pensar nisso, não? Olha que todas as propagandas desse período constroem mulheres brancas, de nariz bem afilado, pescoço comprido, tez branca, cabelo muito bem organizado, todo laqueado, e o maridão lá atrás, ó, se gabando porque deu o presente à mulher. O presente e a alegria da mulher é a panela, é o eletrodoméstico. Quando a gente presenteia a nossa mãe, lembra dessa história? Aí você dá uma panela à sua mãe, você dá um jarro à sua mãe. Você não dá para ela, você dá para casa. Porque é ela que vai operar isso. A ideia de onde a mulher deve ficar, como ela deve se comportar, como ela deve agir, como ela deve se vestir. Essas propagandas não anunciam apenas produtos, mas anunciam comportamentos. Educam mulheres, educam homens, estabelecem qual é o lugar do homem, estabelecem qual é o lugar da mulher, qual é o papel que eles devem desempenhar nessa relação. Essa propaganda consegue nos dar e visualizar muito bem isso que eu estou colocando a vocês. Por outro lado, observe aí a propaganda da Arno. A mãezona lá, ou a sogra, sentada na cadeira, estão vendo? E você tem uma série de eletrodomésticos. Isso vai da enceradeira até o liquidificador e o aspirador. Olha a alegria delas, a felicidade delas, a ideia de casamento, porque é a única solução, o único caminho que você tem para a mulher é o casamento. Esse casamento, ela se coloca como a rainha do lar, ela se coloca como a detentora de produtos que ela ganhou para o casamento, e isso é a felicidade dela, é a alegria dela. A mulher existe para casar, a mulher existe para ter filhos, a mulher existe para tomar conta dos filhos, do marido e da casa, e ela precisa desses eletrodomésticos. Olha a satisfação da senhora mais velha sentada, vendo como a mais jovem tem produtos. Eu até arriscaria dizer que a mulher mais velha olha e diz: que inveja, eu não tive nada disso. Do lado, você tem uma propaganda de leite moça, do leite condensado, em que você ensina a mulher não apenas a montar a mesa, dando sugestões, como também fazer o prato, consolidando aquela ideia da espacialização física e social que a mulher deve ocupar. Você percebe então como a propaganda ela educa? Como ela impacta socialmente, como isso é uma sociedade de consumo que estabelece como a mulher deve pensar, se comportar e se constituir fisicamente. É por isso que você está aqui, no Enriquecendo com você. A imagem compõe uma série de discursos. Enriquecendo com você.